parte de movimento harmônico simples, que é a análise do pêndulo, tá ok? Então, o que é um pêndulo, né? Um pêndulo nada mais é do que uma massa, pode ser uma esfera, pode ser uma pedra, uma massazinha de chumbo que a gente utiliza, por exemplo, no laboratório, né, preso a um barbante, né, e vai estar fixo em determinado ponto. Pode ser, por exemplo, aqui ó, no alto, né, nessa figura, pode ser um ganchozinho preso ao teto, né? Um suporte, por exemplo, alguma coisa, né? Não precisa ser nada sofisticado, não, ok? Pode ser preso a uma engrenagem, né? A um relógio, por exemplo, um sistema de engrenagem de relógio, de forma que toda vez que ele completar um vai e vem, ele vai mexer essa engrenagem e mexer o ponteiro de relógio, por exemplo, né? De uma engrenagem. Muito interessante também. Então, isso a gente vai chamar aí de pêndulo. O pêndulo, pessoal, ele vai funcionar, né, de acordo com a gravidade. Tá? Então, eu preciso de ter gravidade, porque se você analisar daqui, esse ponto mais básico, né, até aqui, ó, tem uma queda, né? Então, eu preciso ter a gravidade aqui. Da mesma forma, né, que no sistema massa-mola, existe também uma força restauradora aqui. Tá? Então, vamos analisar essa outra simulaçãozinha aqui também, que vai mostrar isso, consegue demonstrar essas forças, né? Então, vamos ver aqui. Olha aqui, ó. A gente tem um pêndulo, tá? Dá para a gente visualizar a questão dos vetores, né? Ó. Quando você desloca ele aqui assim, ó, a gente consegue visualizar, olha só, tem um vetor aqui mostrando esse sistema para a gente. Tá? Dá para mostrar energia, dá para mostrar uma série de coisas aqui para a gente. Então é bem bacana também. Mas ele vai ter também uma força, né, apontada para o centro, para o ponto de equilíbrio. Né? Se você pegar esse pêndulo aqui e colocar ele na posição de equilíbrio, ele vai ficar parado. Tá? Então eu preciso deslocar ele, provocar o regime de perturbação para conseguir deslocar ele aqui. Beleza? Então olha só, analisando ele aqui, um fator importante, né, no pêndulo que é diferente é que essa massa aqui não interfere na oscilação. Se você colocar uma massa de 1 quilo ou uma massa de 500 gramas, tá? Nesse caso não faz diferença, tá? Então isso não muda. O que vai mudar? São basicamente dois fatores, né? É o comprimento do pêndulo, que é a distância desse ponto fixo até o centro de massa, né, do meu corpo, né? Que no caso aqui vai ser essa linha, tá? Então um fator importante é o comprimento e o outro fator é a gravidade. Então a gente pode mudar aqui o comprimento do pêndulo. Vamos colocar aqui o cronômetro, né? A gente tem aqui o cronômetro, né? E uma linha para demarcar o período, uma oscilação, ok? A gente pode acionar aqui o cronômetro, deslocar, a gente vai comparar, né, os fatores que influenciam. Então, dando play, ó, foi, voltou, né? Se ele for voltar aqui, a gente vai ter o período dele. Ó. Vou fazer de forma lenta, né? Porque fica mais fácil. A gente poder medir esse tempo que ele vai e volta. Foi até uma extremidade. E vai voltar até a outra extremidade. Ó. Uma oscilação. Olha lá. 1,67 segundos. Se você mudar o comprimento, né? Vamos diminuir o comprimento aqui, ó. Vou voltar de novo. Ó, uma oscilação. Ele vai até a outra extremidade e volta. Olha lá. Repara, diminuiu 1,35. Ou seja, quanto menor for o comprimento, menor é o período. Tá? Então são dois fatores que influenciam. Se você aumentar aqui o comprimento, a gente vai reparar que ele vai aumentar também. Tá? Aqui, ó, com um comprimento de 1 metro. Vamos zerar ele aqui. Lá ele vai e volta. Certinho. Meia oscilação. Vai voltar. Lá aumentei para 2 segundos. Né? Então, ao aumentar o comprimento, o meu período também aumenta. Okay? Outro fator que nós temos aqui é a gravidade. A gente pode mudar aqui nesse programa, né? Aqui é a gravidade.
Então, se eu aumento muito a gravidade, tá? Então ele vai e volta rápido. Quer ver? Olha só, vamos dar o play aqui. Você vê que ele vai diminuir bem o período. Foi e voltou, né? Se você diminui a gravidade, vamos colocar na metade aqui, a 0,97, ok? Vamos lá. Diminuir a gravidade, o período aumenta, vai gastar mais tempo para ir e voltar. É como se transportasse um pêndulo da Terra, por exemplo, para a Lua. Olha lá, 1,44, era 0,97, 1,44. Tá? Se eu colocar a gravidade zero, tá? Aí vai acontecer uma situação interessante, né? Porque nesse caso, ó, ele fica parado. Né? Bem que aqui deu um impulsozinho inicial, né? Se ficar parado, ele fica parado. Se você der um impulso inicial, tá? Vamos pôr um pouquinho de gravidade só para ele começar, ó, ele fica girando. Porque se não tem gravidade, não tem nada que vai puxar ele para baixo, tá? Para poder exercer esse movimento de vai e vem, né? Não tem força restauradora nesse caso. Ele deixa de ter um movimento oscilatório. Então eu preciso de ter o quê? Eu preciso de ter gravidade para ele poder oscilar. Diminuiu a gravidade, vai diminuindo o período, né? Até chegar uma hora que aumentou a gravidade, diminuiu o período, diminuiu a gravidade, aumenta o período. Tá? Então são dois fatores que influenciam, beleza? Então vamos ver aqui, ó. A equação que determina o período do pêndulo é muito parecida com a equação do massa-mola. A diferença está aqui dentro, né? Nós vamos aplicar o L, que é o comprimento do pêndulo, igual a gente viu no programa, e G, que é a aceleração da gravidade, que depende do planeta, tá, pessoal? Na Terra é 9,8, na Lua 1,6. Né? Para cada planeta que você for, vai ter uma gravidade diferente aqui, tá? Então a gente tem aqui 2π raiz de L sobre G. Quanto maior o comprimento, a gente pode até escrever da seguinte forma, né? Ó, que o período, tá? Ele é proporcional à raiz do L. Então, se você aumenta aqui 4 vezes, né? Por exemplo, se você aumentar 4 vezes, nesse aqui aumenta 2 vezes. Por quê? Porque o L está dentro da raiz. E o período, ele é proporcional a 1 sobre a raiz de G. A mesma lógica, se aqui aumentar 4 vezes, esse aqui, em vez de aumentar, né, ele diminui 2 vezes, tá? Porque está dentro da raiz, esse 4 sai da raiz como 2, ok? Aqui algumas observações, né? Quando a gente analisa, né, sobre o período de oscilação do pêndulo, ele não depende da massa do pêndulo, então a gente tem que tomar muito cuidado. No sistema massa-mola, ele depende, mas aqui não. Se você colocar uma massa de 1 kg, de meio quilo, de 250 gramas, o período é o mesmo, tá? Ele é proporcional à raiz do comprimento e é inversamente proporcional à raiz quadrada do campo gravitacional. E outro fator interessante, ele não depende da amplitude. Se você puxa o pêndulo um pouco mais ou um pouco menos, naquela distância da posição de equilíbrio, né, também não vai alterar no período. Tá? Então, esses são os fatores importantes aí. Um exemplozinho para a gente fazer aqui, né? Calcule o período de oscilação de um pêndulo simples, ou seja, não tem atrito, né? Ele é mais simples, com um comprimento de 1,6 metros e que executa pequenas oscilações no local onde a gravidade é 10. Despreze a influência do ar e considere π igual a 3. Né? Então, vou anotar todos os dados aqui, ó, igual a gente faz na sala, né? A gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o π igual a 3, né? E o comprimento igual a 1,6. Vamos escrever a nossa fórmula. Período 2π raiz de L sobre G. Então vai ficar 2, o π 3, o L 1,6 e aqui eu tenho que a gravidade é 10. 1,6 dividido por 10 dá 0,16. Raiz de 0,16, 0,4, né? Então, o período 6 vezes 0,4 vai dar 2,4 segundos. Então, o período de oscilação dele, 2,4 segundos. Ok?
ok? Tranquilo, então? Então, pessoal, dá uma olhadinha nos exercícios que estão lá, disponibilizados para vocês, e um abraço a todos.